Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a tia Karen falando. Hoje a gente vai ouvir uma história chamada A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Essa história, depois vocês vão fazer uma atividade relacionada a ela, tá? A tia Michele vai passar uma atividade para vocês. Então, a tia Karen vai ajudar nesse período que vocês estão em casa a ler essa historinha, tá bom? Então, a gente vai ler e eu espero que vocês gostem bastante. Então, vamos começar. A Volta ao Mundo em 80 Dias. Phineas Fogg era um homem honesto e muito rigoroso. Um cavalheiro. Tipicamente britânico, sempre pontual. Não tolerava atrasar-se um minuto que fosse. Vivia em Londres e passava seus dias no Clube Reform. Conversava com os amigos, lia os jornais, almoçava, jantava, jogava cartas. Era o ano de 1872. Naquele dia, estava sentado à mesa com os amigos de sempre, e um deles levantou um assunto sobre o qual todo mundo falava: o roubo de 55.000 libras do Banco da Inglaterra. Phileas Fogg deu a sua opinião. Desconfiam que o ladrão seja um cavalheiro. Ouvi dizer que a polícia colocou seus melhores detetives para investigar o caso. Um dos companheiros de Fogg reclamou: vocês verão que nem assim vão conseguir pegá-lo. Claro que vão, outro discordou. Em algum lugar vão pegá-lo. Isso é um disparate. O mundo é enorme, disse outro. Foi a vez de Fogg a se manifestar. Isso era antes. Hoje, o mundo encolheu. Há pouco, li que já é possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Um de seus companheiros interrompeu-o. Em 80 dias? Isso é impossível. Aceita o desafio e vamos nós dois fazer essa viagem? Propôs Fogg. Não conte comigo, contrapôs o amigo. Outro dos parceiros de jogo também concordou. Acho muito difícil, mas vamos apostar? Aposto 20.000 libras como sou capaz de dar a volta ao mundo em 80 dias, disse Fogg, aceitando a sugestão. Todos os amigos olharam para ele, incrédulos. Não estou brincando. Vou partir ainda esta noite, precisamente às 8h45. Hoje é dia 2 de outubro e estarei de volta no dia 21 de dezembro, à mesma hora. Então, aceitam a proposta? Perguntou Fogg. Parecia impossível, mas Fogg falava tão sério que todos concordaram. Phileas Fogg foi imediatamente para sua casa e pouco tempo depois, ele e seu criado, Passepartout, estavam a caminho da estação. O trem iria levá-los até Paris e de lá seguiriam para a Itália, onde embarcariam num navio com destino a Bombay, na Índia. Alguns dias depois de Fogg ter partido, a polícia de Londres recebeu um telegrama. Suez a Londres. Administração Central, Praça de Scotland. Estou no rastro do ladrão do banco, Phileas Fogg. Mande o quanto antes uma ordem de prisão para Bombay, Índia inglesa. Fix, inspetor da polícia. Fix sabia que, a caminho de Bombay, Fogg teria de passar por Suez, e como suspeitava que fosse ele o ladrão do banco, pretendia prendê-lo. Pouco tempo depois, chegou a Suez um navio vindo de Londres, e assim que Fix viu sair um rapaz apressado em direção ao consulado, aproximou-se e perguntou: Bom dia, vai ao consulado? Eu conheço bem o cônsul, posso ajudá-lo. O rapaz era Passepartout, que prontamente aceitou a ajuda de Fix, entregando-lhe o passaporte do patrão. Quando o detetive viu a foto de Fogg, teve certeza de que aquele era o homem que procurava. Como Fogg era muito metódico e organizado, anotava religiosamente em seu diário a que horas entrava e saía dos países e, como prova, pedia às autoridades que carimbassem sempre seu passaporte, mesmo quando isso não era necessário.
Então aqui vocês podem ver, ó, o mesmo bilhete que apareceu aqui na história, só que na imagem, tá bom? Algumas horas depois, o navio voltou a partir. Fogg passava grande parte do tempo jogando cartas. Passepartout aproveitava para explorar o barco. Numa tarde, enquanto passeava, cruzou com Fix, que também tinha embarcado para não perder de vista o seu suspeito, e assim poder prendê-lo mais facilmente em Bombay. Ao chegar à Índia, Fix dirigiu-se ao posto policial, mas acabou saindo de lá desanimado. Não havia chegado nenhum mandado de prisão. Enquanto isso, Passepartout foi dar uma volta pela cidade e combinou encontrar-se Fogg na estação de trens para seguirem para Calcutá. Como era muito curioso, Passepartout foi visitar um templo da cidade. Imediatamente foi agarrado por 2 sacerdotes, que tiraram seus sapatos e meias. Era uma ofensa entrar calçado num lugar como aquele. Quando Fogg viu o criado chegar descalço, ouviu a história e o pedido de desculpas. Fix continuava por perto, sempre vigiando Fogg, e, ao ouvir o que tinha acontecido, pensou: vou ficar em Bombay. Essa história vai ser o melhor pretexto para prender Fogg. Já no trem, Fogg encontrou Sir Francis, um coronel inglês que ele tinha conhecido no navio e que também ia a Calcutá. Juntos, atravessaram florestas, campos cultivados, viram rios, aldeias e cidades cheias de gente. A certa altura, o fiscal anunciou: os trilhos acabam aqui. Agora, quem quiser continuar até Calcutá tem de arranjar outro jeito. Fogg estava 2 dias adiantado, e a única coisa que queria era pegar o trem que partiria de Calcutá para Hong Kong, no dia 25 de outubro, ao meio-dia. Depois da surpresa com o anúncio de que os trilhos não continuavam, Passepartout rapidamente encontrou uma alternativa para seguirem. Iriam montados num elefante, com um guia que conhecia bem no caminho. Fogg e Francis acomodaram-se em cestos colocados em cada lado do elefante, enquanto o guia e Passepartout seguiam no lombo do animal. A certa altura do caminho, passou uma procissão. Era o enterro de um príncipe. O guia achou melhor esconderem-se até que a procissão passasse. Viram um grupo grande de homens, mulheres e crianças. Na frente iam 2 homens que seguravam uma linda e jovem mulher enfeitada com joias que mal ficava em pé. O que estamos vendo é um funeral, o guia então explicou. Em alguns poucos lugares, ainda há um costume horrível de queimar a esposa junto ao homem que morreu. O homem morto é um príncipe. Aquela é sua esposa e é o que vai acontecer com ela. Apesar de preocupado com a aposta, Fogg sentiu-se na obrigação de evitar a morte daquela moça. Decidiu esperar a noite cair para salvá-la. Quando anoiteceu, entraram no acampamento onde estava a mulher e conseguiram resgatá-la. Rapidamente subiram no elefante e o guia se pôs a apressá-lo. Assim que os guardas notaram o que havia acontecido, tentaram correr atrás deles, mas já era tarde demais. Fogg e seus companheiros só se sentiram seguros mesmo quando pegaram o trem. Antes de chegar a Calcutá, despediram-se de Sir Francis, que seguia para outro lugar. Fogg informou a Ouda, esse era o nome da moça, que depois de chegar a Calcutá, seguiria para Hong Kong. Não se preocupe comigo, eu tenho um parente naquela cidade, por isso tenho onde ficar. Todos esses acontecimentos fizeram com que Fogg perdesse os 2 dias de viagem que tinha. Chegando a Calcutá, foram abordados por um policial que disse: "Vocês têm de me acompanhar." Embora surpresos, ninguém protestou. Ao chegarem ao tribunal, foram levados até o juiz, que explicou: "Os senhores são acusados de terem desrespeitado um templo em Bombay, principalmente esse rapaz. Eu os condeno a alguns dias de prisão e ao pagamento de uma multa." Fogg não podia aceitar essa condenação porque perderia a aposta com os amigos. Lembrou-se então de propor o pagamento da fiança. O juiz aceitou e mais uma vez Fix deixou escapar Phileas Fogg.
Era hora de embarcar para Hong Kong. Fogg, Passepartout e a moça entraram no navio, e Fix também, sem que ninguém notasse. Ninguém imaginaria que essa etapa da viagem seria tão agitada. Os ventos muito fortes e uma enorme tempestade obrigaram o navio a reduzir a velocidade. Fogg acabou chegando a Hong Kong com um dia de atraso. Foi se informar quando podia partir para Yokohama, sua próxima parada, e ficou muito satisfeito ao avisarem que o navio partiria no dia seguinte. Depois, Fogg deixou a Hulda no hotel e foi procurar o parente da moça. Soube que ele não morava mais em Hong Kong. Então, convidou-a a acompanhá-la na viagem até a Europa. A moça agradava mais acompanhar Fogg a ficar com um parente que ela não via há muito tempo. Passepartout saiu para comprar 3 passagens. Soube então que houve uma mudança. O navio sairia naquela mesma noite. Apressou-se em avisar seu patrão. Nisso encontrou Fix, que o convidou para tomarem alguma coisa. Passepartout olhou para o detetive e disse: "Você anda atrás da gente porque quer ver se não fazemos alguma trapaça por causa da aposta, não é? Pois vou lhe dizer uma coisa, meu patrão é um homem sério e honesto." Fix deu uma gargalhada e mandou vir mais uma garrafa. O tempo passou e Passepartout acabou adormecendo. Na manhã seguinte, Fogg e a Hulda notaram que o criado não tinha voltado ao hotel. Entretanto, Fix foi ao encontro de Fogg e avisou que o navio já havia partido para Yokohama. Agora, teriam de esperar uma semana para seguir viagem até aquela cidade. Fix estava contente, daria tempo para chegar o tão esperado mandado de prisão. Mas Phileas Fogg não se conformou e ofereceu a um marinheiro uma grande quantia de dinheiro para levá-lo em seu barco. O marinheiro aceitou, mas, como o barco era muito pequeno, só iria até Xangai. Não haveria problema, porque o navio que ia para Yokohama faria escala em Xangai e Fogg poderia então embarcar e seguir viagem. Como o Passepartout não aparecia, Fogg convidou Fix a fazer a viagem com ele e a Hulda. Claro que o detetive aceitou. Entretanto, mais uma vez, uma tempestade fez com que se atrasassem. Quando estava quase chegando a Xangai, o capitão avisou: "O navio para Yokohama acaba de partir." Fogg voltou-se para o capitão e sugeriu: "Dispare o canhão. Quem sabe eles nos ouvem e nos vêm buscar." Apesar do barulho das ondas, o navio compreendeu a mensagem e dirigiu-se até o barco que Fogg viajava. Em poucos minutos, os 3 passageiros estavam a caminho de sua próxima parada. Enquanto isso, assim que acordou, Passepartout embarcou no navio para Yokohama, com a certeza de que seu patrão também estaria nele. Quando notou que Fogg não estava a bordo do navio, viu-se infeliz e sem dinheiro. Logo que chegou a Yokohama, arranjou trabalho em um circo japonês, na esperança de viajar para a América. No entanto, ao olhar para a plateia durante o espetáculo, Passepartout reconheceu seu patrão e foi ao seu encontro. Os dois ficaram radiantes por estarem juntos novamente. Retomaram a viagem rumo à América. Chegaram a São Francisco na data prevista e aproveitaram para passear pela cidade. Sem querer, acabaram no meio de uma manifestação. Por todo lado havia gente armada e, para defender a Hulda, Fogg tentou afastar os manifestantes. Furioso, um homem alto e forte, Coronel Proctor, aproximou-se dele e o ofendeu. Os dois trocaram algumas palavras desagradáveis, e Fogg disse que um dia voltaria para acertarem as contas. Mais tarde, Fogg e seus companheiros de viagem pegaram o trem para Nova York. O tempo estava ruim, a neve não parava de cair, mas o trem não precisou reduzir a velocidade. O primeiro atraso aconteceu quando passavam perto da fronteira com o estado de Nevada. Uma manada de búfalos obrigou o trem a parar. Restava esperar todos os animais passarem para então acelerar e recuperar o tempo perdido. Logo que foi possível, o trem retomou seu caminho, mas, adiante, teve de parar de novo. Havia um aviso de que a ponte por onde deveriam passar estava quase ruindo e não aguentaria o peso do trem. Não havia muitas opções, até que o maquinista sugeriu: "Vamos assim mesmo, vou acelerar ao máximo e talvez possamos chegar a outra margem sem que a ponte caia." O maquinista acelerou e a velocidade foi tamanha que quando chegaram ao outro lado, a ponte caiu.
Fogg propôs que a Oda e Fix jogassem cartas. Nesse momento, foram interrompidos por Proctor. Este não é o melhor momento para você aparecer, disse Fogg, admirado. Voltarei para a América daqui a alguns meses para resolvermos o nosso desentendimento. Mas Proctor queria resolver tudo naquele momento. É agora ou nunca. Fogg e Proctor dirigiram-se ao último vagão para um duelo. Nisso, ouviram um forte barulho seguido de gritos muito altos vindos da parte da frente do trem. Era um grupo de índios Sixous, que acabava de atacá-los. Em todos os vagões, tratavam-se lutas entre índios e passageiros. Fogg e Proctor lutavam bravamente contra os índios. O trem seguia totalmente desgovernado e alguém disse: "Temos de parar o trem, vai acontecer uma tragédia." Parar o trem parecia impossível, até que Passepartout decidiu ajudar. Encheu-se de coragem e avançou, com muito cuidado, até a locomotiva. Soltou a correia de segurança e a locomotiva separou-se do resto do trem. Os vagões diminuíram a velocidade e pararam na estação. Os soldados que já tinham sido avisados correram para ajudar os viajantes, enquanto viam os índios fugirem às pressas. Muitos passageiros se feriram gravemente, inclusive Proctor. Quando Fogg notou a falta de seu criado, decidiu: vou à procura de Passepartout. Embora o capitão lhe dissesse que era perigoso, Phileas Fogg partiu na companhia de alguns soldados. Muito preocupada, a Oda ficou com Fix e esperou que Fogg voltasse são e salvo. Pouco tempo depois, a locomotiva estava de volta para se juntar aos vagões e prosseguir viagem. A Oda ainda pediu que esperassem por Fogg e por seu criado, mas o trem tinha de partir. Fogg, Passepartout e os soldados voltaram somente na manhã seguinte. A Oda ficou feliz, apesar de ter de dar a notícia de que o trem já havia partido. "E quando parte o próximo?" "Só esta noite", respondeu Fix. "Mas há pouco falei com um rapaz que me explicou como viajar pelos campos cobertos de neve num trenó com uma vela." Pouco tempo depois, todos viajavam num trenó muito especial. Acabaram chegando a Nova York, com um pequeno atraso de 45 minutos, o suficiente para não embarcarem no navio para Liverpool. No dia seguinte, Fogg foi ao porto à procura de uma embarcação que os levasse à Europa. O navio Henrietta parecia partir em breve. Subiu a bordo e conversou com o capitão. Descobriu que estava prestes a partir para Bordeaux, na França. Fogg ainda tentou negociar a ida até Liverpool, mas não conseguiu. Teriam de seguir a Bordeaux. Logo que o navio deixou o porto, Fogg trancou o capitão numa cabine e assumiu o controle. Iam a Liverpool. A certa altura, Fogg viu o maquinista se aproximar. "O carvão que temos não dá para chegar a Liverpool." Fogg foi até o capitão e lhe propôs: "Quero comprar seu navio. Quanto você quer por ele?" Surpreso, o capitão o insultou e disse que o navio valia uns $50.000. Fogg não desperdiçou a oportunidade. "Então eu pago 60 mil." Phileas Fogg era o novo dono do navio e deu ordem aos marinheiros para que retirassem as madeiras do convés para queimá-las e fazer carvão. Conseguiram chegar a Liverpool e a próxima e última etapa seria Londres, para onde iriam de trem. Dirigiram-se à estação e, quando estavam prestes a partir, Fix aproximou-se de Fogg e disse: "Em nome da rainha, está preso." Foram até o posto policial e, pouco tempo depois, Fogg estava numa sala de prisão de Liverpool. Naquele exato momento, deveriam partir para Londres. Fogg tentava arranjar uma forma de sair dali, até que, um tempo depois, Fix, acompanhado por Aouda, abriu a porta da cela e disse envergonhado: "Desculpe, Sr. Fogg, mas houve um engano. O ladrão que eu procurava já está preso há 3 dias." O trem já havia partido e Fogg não teve alternativa senão alugar um outro trem que o levasse para Londres o mais rapidamente possível. No entanto, 5 minutos de atraso na chegada a Londres foram suficientes para que ele perdesse a aposta. Pela primeira vez, Phileas Fogg estava desanimado, tinha perdido a fortuna. Fechou-se no quarto e não passou nem pelo clube para cumprimentar os amigos.
Quando o Pastor Patou levou-lhe alguma coisa para comer, Fogg quis ver a Oda para lhe pedir desculpas. Ela o abraçou e disse: "Não peça desculpas. Se você não tivesse aparecido, eu teria morrido. Obrigada por tudo. Case-se comigo." Fogg explicou-se que, por ter perdido a aposta, não poderia lhe dar uma boa vida. A Oda não se importava, amava-o. Fogg se sentiu tão feliz que mandou o Pastor Patou à igreja para perguntar ao padre se ele poderia celebrar o casamento no dia seguinte, na segunda-feira. Depois de falar com o padre, Pastor Patou voltou para casa como uma flecha. Tinha uma ótima notícia para o patrão. Entrou, subiu as escadas e disse ofegante: "Senhor, saiba que são 8h35 e que hoje é sábado e não domingo. Por causa do fuso horário, demos a volta ao mundo e ainda chegamos um dia mais cedo." Fogg só teve tempo de dizer: "Temos 10 minutos para chegar ao clube. Vamos embora." Partiram correndo. No clube, poucos acreditavam que Fogg conseguiria chegar a tempo. Porém, no último minuto, as portas se abriram e Fogg exclamou: "Aqui estou, meus amigos. Ganhei a aposta." Aqui conta um pouquinho quem foi o autor, o Júlio Verne. Ele nasceu em 8 de fevereiro de 1828, na cidade portuária de Nantes, na França. Desde cedo, escrevia e em 1848, aos 20 anos, mudou-se para Paris com o objetivo de estudar direito. Naquela cidade, conheceu importantes escritores como Victor Hugo e Alexandre Dumas, e passou a fazer parte dos círculos literários de Paris. Nessa época, passou a se interessar pelas descobertas científicas, aprofundando seu estudo das ciências e da geografia. Para se sustentar, trabalhou na Bolsa de Valores, mas nunca deixou de escrever, e cada vez mais estudava as invenções e lia revistas científicas. Em 1862, publicou sua primeira grande obra, 5 Semanas em um Balão, que obteve enorme sucesso de público. A Volta ao Mundo em 80 Dias foi publicado em 1873 e logo se tornou um clássico da literatura. Júlio Verne é considerado o pai da ficção científica. Em seus livros, escreveu tecnologias e descobertas muito antes delas existirem. Faleceu em 24 de março de 1905, aos 77 anos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da historinha. E a tia Karen vai tentar ler bastante história para vocês nesse período que a gente tem que ficar recluso em casa, né? Muito importante. Então não se esqueçam de lavar as mãos o tempo todo, usar álcool em gel, tá bom? E não ficarem dando abraços, beijinhos em todo mundo, tá bom? Um beijo pra vocês, quero ver vocês logo.